Claro, a minha entrada na nutrição foi logo com nutrição desportiva em 2009, quando eu me formei na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, através de um estágio no Benfica, no futebol de formação, e foi aí que tudo começou para mim. Estive vários meses, primeiro em estágio académico, depois em estágio voluntário. Infelizmente, na altura não houve a possibilidade de continuar como era o meu desejo, e na área de nutrição de se expandir nessa altura, mas foi possível mais tarde, em 2012, ingressei como responsável da nutrição da equipa B, a full time. Tive essa época bastante interessante, bastante intensa, e seguiram-se duas épocas ainda mais intensas já na equipa principal do futebol profissional do Benfica, e que eu desfrutei ao máximo, que eu tive um gosto enorme, que foi um desafio enormíssimo, mais do que técnico, eu chamar-lhe um desafio socioprofissional, para me adaptar àquilo que são as necessidades, exigências e pressão de uma grande empresa como é um grande clube, neste caso, como o Benfica, e que depois também me abriu bastantes portas daí para a frente. A partir dessas duas épocas continuei como consultor em part-time, pude desenvolver-me do ponto de vista mais académico, através do diploma em Nutrição Desportiva do Comitê Olímpico Internacional. Comecei também ou passei a integrar mais a componente pedagógica, através de participação em cursos privados, em conferências cá em Portugal, também lá fora. Mais recentemente tive a oportunidade de ingressar na verdade é conversão de mestrado através do diploma do IOC, para mestrado em Nutrição Desportiva na Universidade de Stirling, e era isso, é isso que me estava a dedicar nestes últimos meses. E a temática era a hidratação, não estava diretamente relacionada com a nutrição desportiva, mais com doença metabólica, porém havia, além da minha população-alvo ser malta ativa, curiosamente vários praticam um desporto que nós somos muito apaixonados, que é o Muay Thai. Legal. Ambos gostamos, e foi interessante ter também contacto com eles. Eu inclusive pratiquei a modalidade com a equipa da universidade. E bom, tive a oportunidade de estar um pouco mais dentro do mundo de investigação, conhecer um grupo de investigação bastante conceituado no momento. Tive a oportunidade de participar nos estudos dos colegas, de fazer uma série de testes interessantes do ponto de vista da fisiologia do desporto, e o meu próprio trabalho, estando relacionado com a hidratação diz muito não só à população sedentária, como também à população ativa e atletas, e então estava a ser bastante interessante. Infelizmente tive que parar porque fecharam a universidade devido a toda esta situação. Ah, muito legal. E é além da história aí acadêmica também, uma história bem legal dentro do esporte, né, dentro do próprio futebol. Para não passar também batido, vários colegas aí já mandaram, estão aqui na live, já mandaram um alô. Quem mandou um alô foi o Marcelo Carvalho, professor, que vai estar aqui na live também, que Espetacular. eu Grande considero Marcelo. assim um grande Marcelo. Ele é Vai um daqui, link grande muito abraço. grande, né? Ele dá aquela aula em Portugal, ele dá aula no Uma Brasil. máquina. Eu tive aula com ele no Brasil e em Portugal, então é muito legal isso. Muito bom, muito E bom. eu também queria fazer uma pergunta sobre a Arábia. Eu queria saber de você como é que foi essa experiência na Arábia, esse um ano lá, essa parte cultural, como é que foi Sim, trabalhar em nutrição na Arábia? mais uma experiência intensa. Foi muito interessante porque o treinador que me levou para a Arábia foi o treinador com quem eu mais trabalhei no Benfica, que foi o Mister Jorge Jesus. E foi muito giro porque tive a oportunidade de ter uma relação um pouco diferente, mais próxima com ele e com a equipa técnica. E isso deu-me também a capacidade de perceber quão importante é uma adequada comunicação com a equipa técnica para o nosso trabalho enquanto nutricionistas, e face a todos os desafios que existiam da parte cultural, da parte do próprio nível desportivo apesar de estarmos a falar do maior clube da Arábia Saudita, e um dos maiores a nível do Médio Oriente, o nível competitivo e o nível desportivo é um pouco
diferente, relativamente inferior ao que temos na Europa. Então, isso traz também outros desafios do ponto de vista do profissionalismo dos atletas e da restante equipa que encontramos do ponto de vista de quem gera toda a logística, e como sabemos isso depois tem impacto também para nós que planeamos as emendas, por exemplo. Se não nos chega a informação atualizada a tempo, é mais difícil. Enfim, o que eu quero dizer com isto é que estar mais próximo da equipa técnica facilitou muito mais tudo o resto. E no caso, na relação com o Mister, foi também muito interessante porque quando eu não o conheci também, nem ele a mim, a postura dele era parecia ser muito mais agressiva e nós muitas vezes, quem não o conhece acha que é uma pessoa às vezes sem escrúpulos, que só olha para, no fundo, para a componente técnica e ignora a componente humana, e eu apercebi-me que não é bem assim. É alguém com um coração enorme, que também valoriza muito a componente humana, coloca sempre os objetivos profissionais em primeiro lugar e é muito exigente em primeiro lugar com ele próprio, é muito autocrítico, é algo que nem sempre transparece também, é muito autocrítico e naturalmente exige o melhor de nós e eu devo-lhe muito, em particular nesse sentido, porque exigiu sempre o melhor de mim, colocou-me sempre à prova e o facto de ele me querer levar para a Arábia foi a prova de que de alguma maneira eu consegui corresponder na experiência anterior, isso foi fantástico para mim. Quanto à experiência em si, a cultura árabe, pessoalmente, eu achei bastante interessante. A única coisa bom, eu naturalmente não sou muçulmano, sou da religião cristã, porém, nada contra outras religiões, antes pelo contrário, quis tentar perceber um pouco aquilo que são os grandes princípios e através disso também conseguir entender alguns comportamentos, porque é que ouviam melhor algumas coisas que eu dizia do que outras. Isso foi bastante interessante. Eu até me lembro, foi engraçado que eu usei até os princípios do Corão, que é no fundo a Bíblia que eles têm, para me ajudar na minha intervenção. Então, uma das coisas que estava a acontecer recorrentemente, e também por falta de disciplinamento por parte do clube, ou seja, falta de regras que na Europa são mais comuns, por exemplo, era frequente a utilização do telemóvel às refeições. Então, como deves imaginar, isso pode prejudicar bastante depois a nossa interação com a comida, o nosso controle de quantidades, a nossa percepção do que é que estamos a fazer, neste caso, que é ingerir uma refeição que deve ser nutricionalmente equilibrada e adequada, não é? E então, um dos princípios do Corão é de que não devem haver distrações à mesa. Então, eu fui atrás desse princípio para neste caso concreto com os jogadores muçulmanos, motivá-los mais a não terem esse comportamento. E eles não tinham como dizer que não. Então, foi giro. Há coisas engraçadas até do ponto de vista da fisiologia, poderemos falar depois disso melhor à frente. Imagina, eles no inverno têm mais exposição solar do que no verão. Então o que é que se verifica? Níveis altíssimos de déficit de vitamina D no verão e níveis basicamente equiparáveis ao que vemos na Europa, excetuando os meses de inverno, com muito menos déficit na fase do inverno, porque efetivamente no verão lá as temperaturas são muito, muito elevadas, então os atletas protegem-se muito, estão muito dentro de casa, e no inverno sim, vão mais à rua, lá continua a haver sol com muita frequência e acabam por melhorar esses níveis. Então é um paradoxo, algo que eu não estava à espera, e depois tive a oportunidade de confirmar, obviamente nós devemos continuar a estudar e isso está descrito na literatura científica também, portanto achei bastante interessante. E claro, depois há a experiência do que é o Ramadão. É curta a minha experiência porque foi apenas um Ramadão com uma equipa muito específica, num contexto esportivo muito específico. Eu passei por essa fase já sem a equipa técnica do Jorge Jesus, e o clube limitou muito aquilo que era a minha possível interferência na escolha alimentar, na definição de horários,
e eu o que pude tentar fazer foi, através da intervenção individual com os atletas, minimizar aquilo que seriam práticas menos adequadas do ponto de vista da hidratação e do ponto de vista do fueling, de garantir que há reservas adequadas de glicogênio através da ingestão de hidratos de carbono, digamos, com um timing específico para corresponder às necessidades dentro do possível, dentro daquilo que a logística ali limita nessa fase. Então, foi todo um desafio que me fez crescer profissionalmente e até pessoalmente, porque depois também, do ponto de vista desportivo, o contexto específico dessa fase era negativo. Desde que o Mister Jesus foi embora, basicamente a equipa entrou em declínio desportivo, e então passei a conhecer também um pouco do que se passa de menos bom num grande clube para aquele contexto, quando isso acontece, desde salários em atraso, desde atitudes menos humanas da parte da direção, pronto, tudo aquilo que se pode esperar das coisas menos boas do futebol. É a única coisa que eu não gosto no futebol, de resto eu gosto de tudo. Amo o espírito competitivo e o espírito de equipa. E acho isso fantástico, é a grande mais-valia para mim que há no futebol e que não há tanto nos outros desportos, porque não estão tão evoluídos e não geram tanto dinheiro, então não permitem empregar pessoas a full-time como o futebol emprega e gerar toda esta logística coletiva. Muito legal. Com certeza deve ter sido uma baita experiência aí em todas as partes, né? Tanto pessoal quanto profissional. Sim, e até quando... Falando dessa diferença do futebol, quando o Jorge Jesus veio para o Brasil, uma das questões que se levantavam não era nem a parte técnica, né? Que assim, eu já conhecia pouquinho da personalidade dele, né? Não de dentro, mas de fora, como eu morei em Portugal, acompanhava bastante. Claro. E eu falava, olha, ele vai querer chegar e arrumar a casa, porque aqui no Brasil a gente sabe que os clubes também melhorou muito o profissionalismo, mas ainda existe muito a gente até brinca que os atletas são um pouquinho fanfarrões de futebol, né? Eles têm ali algumas situações. E aí, como ele chegou para arrumar a casa, eu falei, olha, vai bater de frente com os atletas, estou achando que isso não vai dar certo, mas pelo contrário, ele não só fez um excelente trabalho, faz um excelente trabalho, ele ganhou a confiança dos jogadores, né? De um grupo predominante brasileiro, que é diferente de levar o brasileiro para a Europa para jogar num clube europeu, né? E ele conseguiu fazer. Então, é mérito dele também essa parte muito grande. E para a gente dar continuidade, já que você comentou, falando especificamente da Arábia, mas eu já vou adiantar uma pergunta que é a seguinte: como é que funciona efetivamente o planejamento dentro do futebol, né? É ali muito na educação nutricional, com algumas atividades, ou é também com planos mesmo individualizados? Como é que funciona essa parte? Sim, eu diria que é um bocadinho, pode ser um misto disso tudo. Há sempre que olhar para a situação que temos em frente, e o primeiro passo é avaliar, tentar entender. Estamos a falar, bom, a partir de cálculos que estejamos aqui no contexto de uma equipa profissional, de adultos, uma equipa desportiva de elite e dos contextos em que eu passei. Então há que perceber quais são as necessidades principais destes atletas do ponto de vista de educação nutricional, do ponto de vista de composição corporal. É uma das coisas que se considera, digamos, básica. Se calhar dá-se mais valor e atenção, principalmente da parte dos treinadores, do que necessariamente devia ser tido, ou seja, que é a necessidade de haver um relatório de composição corporal, geralmente todas as semanas, pesagens diárias, um controle muito acérrimo dessas componentes, mas que por outro lado também nos permite ficar com uma noção, principalmente quando vemos evolução dos valores, quer de peso, quer de massa gorda, massa muscular, uma noção daquilo que é o que acontece com um atleta que tem determinados comportamentos alimentares, como é que isso transparece para depois o peso e a composição corporal dele. Então, não só através de visualização dos comportamentos alimentares dos atletas nas refeições, como pela entrevista ao atleta individual. E, obviamente,
quanto mais pudermos realizar, melhor, para ficarmos com uma noção mais concreta das características e dos comportamentos individuais de cada atleta. Ainda que muitas vezes aquilo que acaba por acontecer, e dentro da minha experiência, vamos lá ver, identifiquei que tenho 3 atletas com excesso de peso ou massa gorda, e às vezes já até atletas que têm excesso de massa gorda, mas aparentemente têm um baixo peso. O que eu quero dizer, poderemos estar a falar de falsos magros, se olharmos para o peso, ou falsos gordos em perspectiva. São atletas que, não sei se estás familiarizado com o conceito de Lean Mass Index, ou seja, olharmos para a relação peso-altura, mas em que olhamos para o peso em massa magra, e há atletas que, se nós olharmos, fizermos uma média da equipa, conseguimos perceber que há atletas que se destacam para cima e para baixo, e os que estão com níveis aparentemente mais baixos de musculatura, chamamos assim, para determinada, a relação entre essa massa muscular e a altura do atleta pode ser um sinalizador de que é necessário ou que é importante uma intervenção, e normalmente nós identificamos isso também pelo facto do atleta ser muito franzino, muito magrinho, e aí temos duas possibilidades: ou o atleta que precisa de educação alimentar para um ganho de peso adequado, ou vice-versa, um atleta que precisa de educação alimentar para reequilibrar os seus níveis de massa gorda, sempre com uma abordagem muito individual, tentar perceber o que é que realmente é excesso, o que é que realmente é adequado para este atleta. E isso não é fácil de determinar. Na minha ótica, pelo menos, é muito importante tentar perceber qual é a história do jogador, a história de qual é o peso com que ele se sente melhor, se ele tiver noção de experiências com outros nutricionistas, quais são os níveis de massa gorda que ele associava a uma melhor performance. E tudo isso tem depois impacto naquilo que vão ser os objetivos que nós definimos para ele, e a subsequente intervenção. Eu diria que tu normalmente tens o atleta que eu chamar-lhe atleta para otimização, com normal ponderal, com peso e principalmente uma composição corporal que nos parece adequada. Um atleta com um baixo peso, e quando eu digo baixo peso, baixos níveis de massa muscular, ou um atleta com excesso de peso e ou massa gorda. E eu dou mais ênfase, obviamente, à parte da massa gorda, e é até algo que é importante nós, dentro da minha experiência, enfatizarmos à equipa técnica, que muitas vezes olha só para o peso, e na realidade é muito, muito mais importante a composição desse peso. E então, com base nesta categorização simples, podemos também, a partir daí, fazer uma intervenção. E depois há, obviamente, quando nós observamos os comportamentos alimentares e vemos atletas, sei lá, ingerir muitos refrigerantes, muitos doces, vou dar exemplo, na Arábia Saudita, valoriza muito os doces, numa série de ocasiões, tudo que é ocasião festiva, sempre que se celebra algo, e culturalmente, pelo menos nos últimos 80 anos em que o país se tornou mais rico, eles ainda estão a passar por uma fase de McDonaldização da sociedade, e então há muita oferta de alimentos que são muito saborosos, mas altamente calóricos, e isto depois do ponto de vista de saúde pública está a ser horrível também, porque as taxas de obesidade e diabetes estão a aumentar imenso. Mas pronto, não quero fugir do tema. Há inicialmente uma avaliação do que são as nossas necessidades e trabalhamos a partir daí. Normalmente as necessidades são a todos os níveis, então é importante definir prioridades. Daí eu ter-te falado na questão da composição corporal, daí eu ter-te falado em perceber quais são os atletas com hábitos mais erráticos, e começar por algum lado, mas obviamente que queremos depois chegar a todos. Uma outra forma é também através das análises clínicas, que, se tudo correr bem, são feitas pelo menos 3 vezes durante a época. Se nós tivermos a oportunidade de contribuir juntamente com, obviamente, o médico da equipa, recomendando determinados parâmetros que sabemos que podem ter mais influência a nível de estado nutricional, isso também ajuda bastante, não só a identificar
casos com déficits grandes ou excesso de alguma coisa, mas até porque às vezes o déficit não é assim tanto ou o excesso não é assim tanto, mas nós podemos usar esses valores para a educação nutricional. E isso pode ser bastante interessante. Dá um exemplo. Na Arábia aconteceu atletas com. Não é que isto, do ponto de vista de literatura científica, haja evidência muito robusta desta associação, mas olhando para a creatinina e taxa de filtração glomerular, havia atletas com creatininas excepcionalmente elevadas, juntamente com taxa de filtração glomerular baixa, e não sabendo exatamente o que isto significa, porque há aqui muita coisa que interfere quando se faz a avaliação do ponto de vista agudo, ainda que a creatinina seja de facto um indicador de saúde renal dos mais robustos que se consideram, eu utilizava isto para fazer intervenção do ponto de vista da ingestão de água. Então, é uma das coisas que me ajuda também a identificar, ok, há aqui uma série de atletas. Vou dar outro exemplo, um clássico que é o ácido fólico. Que não, é um parâmetro que não é normalmente avaliado por padrão num clube, mas que nós, se tivermos uma boa relação com o departamento médico, acredito que é um daqueles que é importante avaliar e nos permite ter uma ideia, porque está associado depois àquilo que são as fontes de ácido fólico, quer seja dentro dos vegetais de folha verde escura, leguminosas, o ovo, etc., uma série de fontes alimentares, e percebemos, por vezes, estes atletas com baixos níveis são também aqueles que têm piores hábitos alimentares. Então é mais um parâmetro que eu também tento utilizar. Então tudo isto nos permite fazer aqui uma avaliação de algumas necessidades para arrancar, e depois é conforme toda a dinâmica vamos fazendo o nosso trabalho, abraçando todas as áreas da nutrição no clube. Legal, é bom também ouvir um pouquinho dessa parte prática também, né? Sair um pouco a gente vai lendo ali os guidelines, mas essa vivência prática é só quem realmente está ali e está dentro do esporte, né? E aí já o Rinaldo até perguntou qual era o corte que você utilizava na parte ali da massa magra, etc. E aí eu já vou entrar no assunto da demanda fisiológica do futebol, né? O futebol é um esporte intermitente, né? De alta intensidade, enfim, tem momentos de alta intensidade, menos. E qual seria, então, vamos dizer assim, a característica física ideal para o atleta e se isso difere de posição? Por exemplo, um zagueiro, um meio-campo, um lateral, se isso é muito diferente entre posições? Então, como dizias e bem, do ponto de vista dessa caracterização fisiológica, o facto do futebol ser um desporto de intensidade intermitente significa então que temos períodos de intensidade mais baixa e que representam à volta de 3/4 de todo o momento de jogo, e depois temos 25% do tempo que é de momentos de maior intensidade. Estamos a falar de sprints, de corrida a uma alta velocidade, mas também de uma série de ações de alta intensidade que incluem o drible, que incluem o salto, que incluem o remate, as mudanças de direção. E tudo isso parece contribuir para aquilo que depois que é a fadiga que ocorre de forma tanto transitória num jogo de futebol, e por exemplo há literatura que demonstra que aparentemente após os 5 minutos mais intensos numa fase de um jogo de futebol segue-se uma fase de outros 5 minutos mais moderados, ou seja, pode sugerir que houve fadiga gerada por esses 5 minutos mais intensos. E no final do jogo, principalmente nos últimos 15 minutos, tende a haver também maior fadiga e, portanto, há menos ações de alta intensidade. E isto ainda mais depois se o jogo se prolongar. Ora, isto, depois fazendo aqui a associação para aquilo que é o perfil ideal de jogador, em primeiro lugar, os fisiologistas do desporto são as melhores pessoas para responderem a esta questão, ou melhor, isso do ponto de vista fisiológico, porque do ponto de vista geral e global o treinador será o melhor, porque há obviamente muitas componentes que determinam o sucesso para um determinado futebolista. Nós vamos olhar principalmente para a tal composição corporal. Então, temos de facto não só a evidência de que um excesso de massa gorda parece não ser positivo de todo. A primeira coisa que nos leva a pensar isso temos literatura dos anos 60 e 70 que mostra que
para um determinado esforço contínuo, níveis aumentados de massa gorda parecem atuar, e do ponto de vista de modelo matemático, parece ser equivalente a nós termos um peso morto, carregarmos com um peso morto em cima de nós. Então, pensar num atleta que tenha 5 kg de massa gorda a mais, que vai carregá-los durante 90 minutos, naturalmente isso pode interferir negativamente na performance. Dito isto, não há muita literatura a mostrá-lo, a comprová-lo. Há trabalhos, conheço uns 2 trabalhos que mostram diminuição, ou melhor, aumento do tempo para percorrer uma determinada distância em sprint, como por exemplo o sprint de 20 metros, portanto testes que são feitos às vezes nas pré-épocas, e aparentemente níveis maiores de massa gorda condicionam maiores tempos para executar essa distância, e há um trabalho, por exemplo, muito interessante feito com atletas no Qatar, com futebolistas profissionais, que mostrou duas coisas interessantes. Por um lado, os níveis de adiposidade, ou seja, aqui medidos através do somatório de 6 pregas cutâneas, estavam relacionados com diminuição na velocidade num exercício que é o Repeated Sprintability. No fundo, à medida que há uma série de sprints com um determinado período de recuperação e é avaliado o tempo para realizar cada sprint. E maiores níveis de massa gorda diminuem a performance, diminuem essa nossa capacidade de repetir sprints de alta intensidade. E por outro lado, verificaram também que os atletas com níveis de massa maiores níveis de massa muscular, nomeadamente avaliados ao nível da coxa, tinham melhores performances físicas, não só neste teste como nos outros que eles realizaram. E portanto, neste trabalho, tanto se mostrou que a componente muscular é muito importante e, digamos que a associação estatística era mais forte até do que a componente de massa gorda, a componente da adiposidade. Então, existe esta relação. Para nós, então, nutricionistas, acreditamos que quanto menores os níveis de massa gorda do atleta, mais benéfico vai ser para a performance. Do ponto de vista de posições, o clássico é nós olharmos e distanciarmos o guarda-redes dos jogadores de campo, não é? Até porque os guarda-redes, em termos de, obviamente, mexem-se menos, aparentemente até se mexem mais do que eu pensava, em média percorrem cerca de metade da distância de um futebolista profissional. Essa distância no futebolista profissional varia mais ou menos entre os 10 e os 13 km, mas pode ir até 15, há casos reportados de 16 km percorridos num jogo. Num guarda-redes aparentemente anda à volta dos 5 km por jogo, e um guarda-redes aparentemente tem mais ações de alta intensidade e no fundo maior exigência do ponto de vista fisiológico nos treinos do que em jogo. Mas pensando do ponto de vista de performance em jogo, aparentemente em termos de locomoção, se ele não vai precisar de se deslocar tanto, a massa gorda não interferirá tanto. Por isto ou não sendo por isto, aquilo que se verifica é que de facto os guarda-redes tendem a ter níveis de massa gorda um pouco superiores aos jogadores de campo, ainda que, tanto na minha experiência como se olharmos para os melhores 10 guarda-redes do mundo, nós já não vemos um guarda-redes gordo que é muito bom em qualquer equipa de elite neste momento. Eu pelo menos não me estou aqui a recordar, pensando em equipas de topo. Ou seja, isto também, porque obviamente este atleta é sujeito a uma metodologia de treino que exige bastante, e quanto melhor o seu fitness do ponto de vista físico, também mais capacidade ele tem para dar resposta às solicitações, e há momentos do jogo que por vezes são definidos por esta capacidade, como determinados sprints que o guarda-redes realiza. Apesar de, em média, o guarda-redes fazer 2 sprints por jogo, às vezes isto, obviamente, poderia valer 2 golos, pelo menos, que ele evitou. Então, tem um grande impacto na performance. Daí que sabemos também outra razão para a qual, na minha ótica, até num guarda-redes, vamos procurar evitar níveis excessivos de massa gorda, que obviamente um excesso de massa gorda parece provocar uma resposta mais inflamatória. E, portanto, isto do ponto de vista de recuperação dos treinos e ou de lesão, teoricamente também não será a situação mais adequada. Depois temos aqui uma característica interessante ainda em termos de diferenças posicionais, que é
nos últimos anos, em geral, verificou-se um aumento das necessidades da carga física de um jogo do ponto de vista de alta intensidade. Cerca de 30% de aumento das ações de alta intensidade. E o que é interessante é que isto foi especialmente verificado nos laterais, no defesa esquerda e no defesa direito, e dentro da minha experiência, quando eu tenho acesso aos relatórios da área de Fisiologia do Desporto, efetivamente, estes são dos atletas, eles e os extremos e depois os médio-centro, são dos atletas que mais percorrem, mais distância percorrem no jogo e claramente são aqueles que tendem a ter maior distância em alta intensidade. Portanto, isso é um fator que nós também devemos valorizar. Eu diria que na nossa intervenção nós queremos que todo o atleta tenha níveis adequados de massa gorda, mas é mais um argumento para nós intervirmos com, neste caso, os laterais, que é a necessidade que eles têm e o quão vantajoso pode ser eles otimizarem os seus níveis de massa gorda. Então, acho que aí pode ser interessante nessa ótica. Ah, legal. E aí outra questão também que se levanta, para a gente que está de fora, como calcular a demanda, né? A gente está falando aqui da composição, mas como calcular a demanda energética, o gasto, né, do jogador? Existe alguma fórmula mais específica? Como é que vocês fazem geralmente? Hoje existe uma tecnologia aí que dá um suporte? Como é que funciona? Fernando, eu estou-me a rir porque é das áreas que eu menos gosto pela dificuldade que é trazida pela dinâmica toda de que é o dia-a-dia de um futebolista de elite e do que é toda a dinâmica que pode ter. Esta semana pode ser totalmente diferente da próxima do ponto de vista de cargas físicas para um jogador. Nós, obviamente, para percebermos aquilo que são as necessidades energéticas de um atleta, temos de sempre ter em conta, além do metabolismo basal, e logo aí, se o tentarmos estimar, estamos já nos estamos a expor a erro, e eu aí utilizaria uma das ou ambas, fazendo uma média, equações, a da Harris-Benedict e a de Cunningham, são clássicas, são muito conhecidas. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Mas depois temos aquilo que é, digamos, a atividade. Eu diferenciaria entre o nível de atividade específico do desporto, ou seja, nas 2 horas, 1 hora e meia que ele esteja a treinar, quanto é que ele despende e quanto é que ele despende quando está nas suas atividades mais sedentárias do dia-a-dia. Estes valores, um deles pode ser mais fácil de quantificar se nós tivermos numa equipa que, com a tecnologia GPS, nos permita dar uma estimativa, também é uma estimativa, sujeita a erro, mas é uma estimativa do dispêndio durante o treino. Ainda que depois tens de pensar, mas este atleta foi ao ginásio antes, vamos contar também com este dispêndio, temos dados GPS disso, não temos, e mesmo que tivéssemos o dispêndio energético durante o trabalho de resistência ainda é mais difícil de determinar, então tudo isto dificulta bastante. E depois ele pode-nos dizer que geralmente está muito sedentário em casa, é uma couch potato, está há muito tempo no sofá, etc. Mas de repente vai mudar de casa, tem entrevista com um canal de televisão. Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, então tudo isto provoca imensa variabilidade. Isto é para te dizer que eu não deixo de fazer a determinação das necessidades energéticas e depois nutricionais do atleta em concreto, mas isto é mais a exceção do que a regra na minha atividade, porque me faz muito mais sentido simplificar as coisas ao máximo, facilita-nos a vida, talvez não tanto a nós, porque nós gostamos de ter as coisas concretas e objetivas, mas claramente ao atleta. Desde que nós consigamos, de facto, ensinar-lhe a ter noção do que é a periodização e como a periodização do treino influencia a sua periodização nutricional, apesar de ser muito básico, não é? Corres mais, gastaste mais, precisas de repor mais, é tão simples quanto isto. Depois, obviamente, há uma série de outras circunstâncias. Eu gosto muito de intervir na base de pegar o que é que o atleta faz, que resultados é que temos, seja do ponto de vista de composição corporal, de performance percepcionada pelo próprio ou pela equipa técnica, recolher todo o feedback do resultado que já temos, do que quer que ele faça, e pensar, perante isto, o que é que eu posso eventualmente alterar, melhorar, para que ele tenha melhores resultados ainda. Se pensarmos num atleta que tem níveis de massa gorda que nós olhamos e dizemos, epá, isto está
acima da média da equipa, está, ou perante o historial deste atleta, isso é o ideal, teres o historial do atleta, tens uma média dos seus valores, isto está significativamente acima. É possível melhorar. E eu pego nisso e, na minha perspectiva, é muito mais simples e eficaz retirar calorias àquilo que ele já faz, e vamos encontrar momentos, fazemos obviamente o recordatório da ingestão nutricional, à procura de momentos em que podemos, seja diminuir determinado, ele se calhar coloca manteiga no pão e coloca uma dose enorme, então podemos moderar essa dose. Se calhar ingere, gosta muito de manteiga de amendoim, pega-nos, ou come amendoins, mas pega e come o pacote inteiro em vez de racionar a dose. Há uma série, ou bebe sempre sumo em vez de água nas refeições, e temos aí uma série há sempre pormenores que nós podemos pegar para melhorar desse ponto de vista. Ou vice-versa, o atleta que precisa de ganhar peso e vamos à procura de talvez aumentar a densidade energética do que ele ingere para atingir um objetivo. Quando eu penso em determinar as necessidades energéticas concretas e vou à luta para isso, então, como eu dizia, a determinação do metabolismo basal, no meu caso, na minha ótica, uma vez que eu não sei se é melhor a Harris Benedict ou a de Cunningham, há motivos para acreditar nas duas. Na minha perspectiva, a de Cunningham faria mais sentido, por um lado, por ter em conta a composição corporal, mas os valores que se obtêm em atletas com níveis muito baixos de massa gorda, por vezes parecem-me exagerados. Então eu prefiro utilizar uma média desta com a de Harris Benedict, depois obviamente tem em conta o sexo e a idade também do indivíduo e o peso total, e portanto faço essa média. Depois vamos estimar a atividade, vamos dar um valor para a atividade do atleta nas suas atividades sedentárias. Ou seja, um fator que variará por norma entre 1 e 1.4 para multiplicar sobre o metabolismo basal. E eu geralmente tento falar com o atleta, perceber, por exemplo, um atleta que tem 4 filhos em casa, se calhar, e dá apoio direto à esposa nesse sentido, ou acabou de ter um nascimento do filho, tende a ter nessa fase específica determinadas necessidades que não tem noutras. Ou posso até fazer cálculos para um dia em que ele está mais sedentário e cálculos para um dia em que ele está menos sedentário, e temos uma amplitude de valores. Depois disto, vamos então procurar ter um valor para o dispêndio em treino ou em jogo. E temos uma coisa bastante interessante hoje em dia, que é o facto de houve aqui 2 trabalhos relativamente recentes, um de 2017, feito pelo Liam Anderson, do Liverpool, e um de 2019, tem um nome que começa por B, penso que foi na Holanda, no PSV, e que utilizaram um método de diluição de isótopos para determinar necessidades ou dispêndio energético em futebolistas profissionais, ao longo dos microciclos, ou seja, incluindo treinos de baixa intensidade, treinos de média, alta intensidade e, obviamente, o jogo. Em média, estamos a falar de, se estabelecermos isto por quilograma de peso, dá-nos entre 42 e 45 quilocalorias por quilo de peso. E temos aqui uma estimativa média do dispêndio energético dos atletas no seu global, mas ao longo de todo o microciclo. Nós com isto não sabemos quanto é que ele despende no dia de jogo, quanto é que ele despende no dia de treino ou até no dia de folga. Então aqui é uma limitação. Se eu for à procura dos níveis de dispêndio em treino, podemos eventualmente ter os dados do GPS da equipa, e isso ajuda-nos bastante. Se não tivermos, a nível de investigação, temos já desde os anos 70, de Thomas Riley, que nos dá valores para treino de baixa intensidade e valores para treino de alta intensidade. E para ambos, no treino de baixa intensidade, estamos a falar de 2.900 e tal quilocalorias em média para a população de atletas que ele avaliou, e nos treinos de alta intensidade em 4.000 e tal calorias. E ele deu uma média também de 12.4, creio eu, quilocalorias por quilo por treino. Então essa é uma outra possibilidade.
e podemos ainda estimar que, se olharmos para os valores médios de dispêndio médio dos atletas através desta metodologia usada pelos 2 estudos que eu referi, se tu fizeres uma analogia com este trabalho que eu te falava, do Thomas Riley, os valores para treino de baixa intensidade versus treino de alta intensidade parecem ser cerca de 15% menos nos dias de menor intensidade ou 15% mais nos dias de alta intensidade. E de forma, como é que eu ia dizer, não científica, não está comprovado, de forma muito prática, tentar com isto fazer essa estimativa. Por isto tudo e mais alguma coisa é que eu te digo que não gosto muito desta... É tanto erro para minimizar, não é? Há quem prefira assim, mais vale, com todos estes erros, avançar e tentar, e sem dúvida eu falo-ei em casos concretos, nomeadamente atletas para perda de massa, em que temos um objetivo concreto de composição corporal, principalmente os para perda de massa gorda, são muitas vezes casos em que há também uma pressão da equipa técnica e em que é importante o nutricionista dizer este é o plano do atleta com estas calorias determinadas e depois é muito importante também fazer os ajustes deste plano, quer percebas que estás a restringir demasiado ou que calculaste por cima as calorias e não estás a ter os resultados que pretendes. Sem dúvida, sempre que há um plano alimentar, fazer depois a relação para aquilo que é a variação, a evolução do peso e da composição corporal deste atleta e olhar e pedir feedback o mais sincero possível do jogador para que possas fazer ajustes. Porque senão há aqui casos, eu estava-me aqui a recordar, há uns tempos fiz uma aula sobre esta temática da gestão de peso e nas notícias estava uma notícia sobre o Ben McCarthy, um jogador que passou pelo Porto, que depois esteve na Premier League. E este jogador foi multado em 200 mil libras por excesso de peso. Isto na primeira fase da época. Então, o atleta, após tanta multa, ele começou a perder peso, até que ele atingiu os objetivos que o treinador colocou. O que é que acontece? Quando ele atingiu os objetivos, ele não entrou mais na equipa, porque alegadamente já estava demasiado lento. Então já não entrava nos objetivos. Também por outras razões não estava apto para aquilo que era pretendido dele. Ora, aparentemente, a minha interpretação, vendo de fora, é que talvez não tenha havido aqui uma gestão adequada, quer dos objetivos que lhe foram colocados, quer talvez do processo. Não sei, não faço ideia, não sei se houve alguém a ajudar no processo, foi só o atleta. Isto também reforça a importância de preservar massa magra no processo. E de tirar o foco do peso em si, mas sim nos níveis de massa gorda, tentando preservar essa massa muscular, para manter essa capacidade de realizar sprints. Então, num avançado, que era o caso, um ponta de lança era o que ele mais necessitava. Então, não correu bem de todo, nem para ele, nem para o clube. É um exemplo de como é importante ter esta sensibilidade também. Sim, e olhar também o indivíduo, né, o atleta, a característica dele, né, isso também a gente fala, né, é um básico. E esses 200 mil aí, se fosse botar para hoje em real, 5-1 era 1 milhão que ele estava tomando de multa. É muito dinheiro, é incrível. Para perder peso, brincadeira, hein? Agora falando você falou, já deu um toque sobre a questão de periodizar, quando a gente fala de periodização, já vem carboidrato na cabeça, né? Como é que funciona essa periodização de carboidrato, levando em conta treino mais intenso, treino menos intenso, dias de jogos? Eu sei que você falou que basicamente isso. Ó, o atleta ele entende que ele treinou menos, ele vai comer menos, enfim. Mas como é que é de forma prática, né? Como é que é no dia a dia para que o atleta realmente consiga cumprir a periodização? Então, como disseste muito bem, está muito associado aos hidratos de carbono, este conceito. Foi, digamos, celebrizado no futebol com um trabalho que mostrou, de facto, que haviam diferentes cargas de treino e principalmente a nível de distância total percorrida nos diferentes dias da semana. E então, com base nisto,
foi proposto, neste caso também pelo mesmo Liam Anderson, que fez um dos trabalhos que eu te referia, que determinou necessidades energéticas no futebol. Houve uma proposta de ajustar a ingestão de hidratos de carbono a estas cargas físicas. E esta proposta baseia-se em algo prévio, que é uma revisão de 2011 da Louise Burke, que todo mundo na nutrição conhece, não é? Que nos falava, do ponto de vista de esportes de intensidade intermitente como o futebol, em necessidades que variavam conforme a carga de treino, desde a leve, moderada à elevada, e dando sempre uma amplitude, no caso de 3 a 5 gramas de hidratos de carbono por quilo para leve, se não estou em erro, 5 a 7 para moderada, e 7 a 10, 12, depois conforme quanto maior, obviamente, a carga de treino, maior a dose de hidratos de carbono. Então adaptaram, e neste caso, o que eles, obviamente, verificaram que há diferenças de um microciclo em que há um jogo no final da semana para um microciclo em que há 2 jogos, por exemplo, um a meio da semana e um no final da semana, e em Inglaterra há ainda situações em que por vezes há 3 jogos na mesma semana. No jogo há sempre uma intensidade enorme, há distâncias percorridas muito elevadas, aí era estanque, e ao associar com a literatura que temos sobre o que é que são as necessidades nutricionais do atleta em dia de jogo menos um e em dia de jogo mais um, logo por aí o que eles fizeram foi recomendar mais hidratos de carbono, neste caso entre 6 e 10 gramas de hidratos de carbono por quilo nessas situações. Match day, dia de jogo, véspera do jogo, match day -1 e match day +1 no dia a seguir ao jogo, doses aumentadas. E depois nos dias de treino fizeram uma recomendação mais genérica de entre menos do que 4 a 5 gramas de hidratos de carbono por quilo. Então, nós depois olhamos para isto e temos que interpretar e tentar, na prática, fazer algum sentido disto para os nossos atletas. E, Fernando, como eu te dizia, era muito nesta base. Então, quando eu faço, principalmente pensando num atleta em que eu faço recomendações mais qualitativas, é essa a base, é explicar-lhe. Se estamos num dia de folga, obviamente, normalmente o dia de folga vem depois do jogo, então esse dia de folga já é dia de recuperação. É recomendado haver uma ingestão aumentada de hidratos de carbono, ainda que eu te sou sincero, o único trabalho que eu conheço que fez uma intervenção de aumento de dose de hidratos de carbono e ver o que é que acontece à recuperação das reservas de glicogênio pós-jogo, mostrou que a diferença entre dares entre, se não estou em erro, era entre 5 gramas por quilo de peso de hidratos de carbono e 8 gramas por quilo de peso de hidratos de carbono, e aumentar, ter uma dose bastante elevada de hidratos de carbono não pareceu elevar significativamente a recuperação de reservas de glicogênio muscular. E 48 horas depois do jogo, os níveis continuavam ainda relativamente baixos. Especula-se que isso possa ter a ver com a carga inflamatória devido às contrações excêntricas que existem durante o jogo e que esse estímulo inflamatório promova uma resistência anabólica e, neste caso, uma resistência à capacidade de ressintetizar glicogênio. Ora, com isto o que eu te quero dizer é que a evidência daquilo que é uma adequada dieta de recuperação, na minha ótica, não está assim tão bem sedimentada e isso reflete na minha recomendação concreta para um jogador. Eu vou recomendar-lhe que ele faça uma ingestão elevada em hidratos de carbono até certa fase do dia pós-jogo, eu diria até ou almoço ou lanche, também dependendo da hora do dia do jogo anterior, e ao jantar já haver uma moderação dessas doses. Mais ainda, se houverem 2 dias de folga, por exemplo, que ocorre por vezes quando só tens um jogo por semana, no segundo dia aí claramente baixar drasticamente as doses de hidratos de carbono. Quando eu penso na periodização na véspera do jogo e da véspera para o dia de jogo, há uma coisa que na minha ótica também é importante considerar, que é o tal horário do jogo.
Ou seja, enquanto que tradicionalmente nós falamos no dia antes do jogo, uh, nós, a minha interpretação são as 24 horas antes do jogo. Ou seja, no dia, se o jogo é às 8 da noite do dia, se é às 8 da noite, essas 24 horas começam às 8 da noite do dia anterior. Uhum. Então, nesse dia anterior, o total de hidratos de carbono que eu vou recomendar a este atleta não é necessariamente muito elevado. Será um intermédio entre a dose recomendada nas 24 horas anteriores e uma dose que tu recomendarias num dia de treino de baixa intensidade. Então, na prática, como é que isto se verifica? Ele faz um pequeno almoço perfeitamente normal, faz um almoço em que não ingere doses muito significativas de hidratos de carbono, isto assumindo um jogo à noite. E a partir do lanche, sim, começamos a carregar mais nos hidratos de carbono. Porquê é que eu tenho isto em consideração, Fernando? Porque tem a ver com a composição corporal dos atletas. E é frequente, se eu me foco demasiado em dar, porque ele quando ingere mais hidratos de carbono, geralmente não é só hidratos de carbono. Se estás a comer um arroz de pato ou uma massa com bolonhesa, vêm outros nutrientes, vem mais proteína também, vem mais gordura do tempero, e tudo isso contribui também para um aporte energético aumentado. Claro que nós podemos, como nutricionistas, encontrar soluções para que isso não aconteça, porém, na prática, pode ser mais difícil de conceptualizar para o jogador. Então, eu tenho atenção às 24 horas que precedem o jogo, mas antes dessas 24 horas não faria necessariamente questão de aumentar os hidratos de carbono. Essa é a minha interpretação da literatura. E nos outros dias é olhar para cada caso, para cada treino. Há semanas em que, ou há equipas técnicas que te dão um planeamento muito pormenorizado daquilo que vão ser os treinos, e quando tu já tens alguma experiência, já tens noção daquilo que vai ser, como ser, por exemplo, os dados de GPS de determinado atleta para um treino que se prevê com determinada intensidade, e já consegues fazer a recomendação para aquilo que vai ser o dia de amanhã e pensar nisso do ponto de vista de ementa, do ponto de vista de intervenção com o jogador. No contexto em que eu passei, nos dois contextos em que eu passei, há uma refeição de grupo após o treino. Então, quando tu sabes que vais ter um treino de alta intensidade, todos os jogadores que o façam, vais ter atenção principalmente àqueles que tendem a ingerir menos hidratos de carbono numa refeição. Então, eu vou pensar nesse grupo de 3, 4 jogadores e vou intervir mais sobre eles durante essa refeição. E, obviamente, tens de criar uma boa relação com os atletas. É um dos fatores fulcrais para mim, é a comunicação, é saber olhar para quem é este atleta, esta pessoa, o que é que o motiva, como é que ele gosta de receber a informação, dizer-lhes, há aqueles que nem querem receber informação e que estão num estado em que não estão preparados para a mudança, e por vezes não vale a pena insistir. E depois tens atletas que, quando estão aptos para receber, uns que gostam de receber muito sumarizado, muito sintético, diz-me como é que é, mesmo que não tenhas a certeza, diz-me é assim. E há outros que são a minoria que gostam de informação mais detalhada, gostam de ver aquele gráfico, gostam de saber quais são as incertezas que há sobre isso, e saber adequar a informação e a forma como comunicas com eles é mais importante. Há aqueles que gostam que tu perguntes sobre a família deles, que dês ali algumas voltas e que sejas mais como é que eu ia dizer, atencioso. Há outros que querem realmente só, então já percebi que vem daí alguma coisa, o que é que tu queres, diz-me lá, muito diretamente. Então isso é também bastante relevante. Desculpa se me afastei aqui um bocadinho do tema. Não, é porque é legal ouvir os seus relatos, porque é importante entender que são seres humanos e, como todos nós, existem características, né, personalidade dentro de um grupo grande, né, gerir um grupo grande. O que eu vou te pedir, se você concordar? A live ela vai chegar a 1 hora, então ela cai. Opa, Então, passou muito rápido. se você passou rápido, se você concordar, eu vou tirar, vou entrar de novo, e aí você entra, a gente continua, que a gente termina de falar dessa parte dos hidratos, fala só um pouquinho de proteína, Claro. suplementação, e aí a gente fecha com de repente você fala uma questão prática de dia de jogo, como é que funciona,
e aí o pessoal já vem voltando. Eu saio, pede para entrar de novo e a gente já dá o pontapé, pode ser? Combinado, Fernando. E aí, para a gente falar, então, só fechar o assunto dos hidratos de carbono, né, dos carboidratos, na prática, né? Então, como é que funciona essa esquematização? Então, em dia de jogo, já tem um cardápio ali mais focado mesmo em hidratos, com massas, alimentos que sejam de mais fácil acesso. Como é que é para a gente tentar quantificar? Como é que o jogador ele entende? Olha, hoje eu estou mais livre, então eu posso comer mais assim, porções, etc. Como é que funciona isso? Sim, há várias formas. Naturalmente, nós mostrarmos aos jogadores quais são as quantidades adequadas e depende, mais uma vez, de com que jogadores estamos a falar. Então, eu tive vários jogadores em que era possível nós pesarmos, quantificarmos diretamente dose de arroz, de massa, de leguminosa, etc., de pão, que o atleta ingeria. Então, aí obviamente eu também planeava há um plano alimentar de suporte nesses casos que ajuda bastante. Nos outros casos, obviamente apesar das recomendações serem em geral qualitativas, nesses momentos específicos, por exemplo, de pré-jogo, de pós-jogo, tentamos ser um pouco mais quantitativos. Utilizar as proporções do prato é algo que é fácil e é prático e fácil de eles entenderem. Utilizar aquilo que é a referência deles. Vamos lá ver, quando tu passas muito tempo com os jogadores, tu ficas com uma noção do que é a ingestão habitual deles, e há atletas em que basta dizer vamos ingerir mais hidratos de carbono, vamos ingerir menos hortaliças, menos alimentos que aumentem demasiado o volume daquela refeição, vamos substituir água por sumo. E na minha ótica, dadas as limitações na literatura, o que eu quero é que estes atletas, de forma simples, sem desconforto abdominal, consigam fazer uma ingestão significativamente aumentada em relação ao normal para eles. Então isso implica, obviamente, como dizias e bem, na ementa termos opções que são do agrado dos atletas e no meu caso, tanto num clube como no outro, tínhamos comidas, preparações titulares, ou seja, algumas preparações que não podiam faltar. Tínhamos um capitão de equipa que adorava quinoa, então a quinoa tinha que estar sempre lá, a quinoa com Capitão, espinafres. né? Exatamente. No caso dos jogadores árabes, havia um tipo de arroz muito específico, que é o kabsa, e mais específico ainda porque era feito pelo nosso chefe, que eu, felizmente na pré-época, cometi o erro de não colocar na ementa, no cardápio deles, e quase que era engolido vivo pelos jogadores. Houve ali uma revolução e tive que deixar sempre esse arroz no dia de jogo e na véspera também. Ou seja, é fundamental termos alimentos que sabemos que os atletas vão gostar. A minha forma de olhar para a nutrição na prática dos jogadores, do ponto de vista de planeamento de alimentos, foi sempre dar a máxima variedade possível, porque temos atletas de diferentes culturas, com diferentes preferências alimentares, e o mais importante em que eu me foco é dar-lhes competências para saberem como se alimentarem mais adequadamente. Mas também respeitar, e isso é muito importante, respeitar o que são os hábitos deles, nomeadamente em dia de jogo, ter noção de que quando eu quero alterar esses hábitos, não pode ser do dia para a noite. São atletas profissionais, com carreira feita, muitos deles, e o que quer que eles estejam a fazer dê-lhes resultados até agora. Quem sou eu para de repente mudar isto tudo em nome da ciência e dos papers que dizem que deve ser desta forma que eu faço? Então, de forma subtil, eu vou individualmente procurando otimizar essas recomendações. Sem dúvida que, por exemplo, uma das coisas mais desafiantes é eu passo a semana a falar da importância dos vegetais, quer seja ao nível da fruta, quer seja ao nível das hortaliças, e chegam aqueles dias, o dia antes do jogo e o dia de jogo, e eu vou ter que, a partir de certa altura, na minha intervenção, tende a ser a partir das 2
a 3 refeições principais que antecedem o jogo, é aí que eu intervenho mais para dizer agora salada, sopa, vegetais em geral, reduzir um pouco mais. Obviamente dentro dos vegetais a fruta mantemos porque é uma excelente fonte de hidratos de carbono, e dar mais, aumentar a densidade desta refeição. Num dia de jogo eu dificilmente vou ter uma massa integral ou um arroz integral ou qualquer coisa que vá adicionar demasiada fibra, quando aqui a prioridade é termos hidratos de carbono de fácil digestão e absorção, e portanto dar mais ênfase a esse tipo de alimentos. E como eu dizia, pensar no que é que este atleta costuma ingerir, fazer-lhe sugestões, idealmente fazer essas sugestões no outro dia, para ele experimentar lá no clube, ver como é que corre. Eu não seria adepto de tentar mudar tudo num dia de jogo. É bastante arriscado e se correr bem, se ele marcar o golo, fantástico e vai querer fazer sempre isso, mas se não correr bem, tu és culpado, pelo menos indiretamente, mas para ele até pode ser diretamente e prejudica bastante a relação com o atleta também. E pronto, uma coisa muito importante para mim dizer-te é que eu tenho bastante relevante na minha prática e no meu pensamento é a nutrição, nós sabemos que, ou por consenso, parece não interferir mais que 2, 3% na performance geral no futebol. Obviamente que há situações em que isto se altera, se o atleta tiver um distúrbio gastrointestinal, de repente interfere 100% que ele não pode jogar. Temos que tentar tirar os 100% destes 3% que nós temos impacto, mas sempre reconhecendo que é uma influência limitada. E isso tanto é limitada quando a equipa ganha e nós só contamos 2 ou 3%, mas pode ter sido isso que fez a diferença, como quando perdem, também foi só 2, 3% da derrota que nós tivemos. Então nós temos que aplicar sempre 100% daquilo que podemos aplicar e esperar o melhor possível e manter-nos consistentes. E essa consistência é chave para termos algum tipo de sucesso na nossa área e que a nossa área tenha impacto na performance dos jogadores. E obviamente depois dar suporte também e motivar as áreas adjacentes à nutrição para que conjuntamente tenham o melhor impacto possível na performance dos atletas. E é isso, né? Trabalhar às vezes a gente fala até o básico que dá certo sem inventar muito, porque Exatamente. a gente sabe que podem ocorrer surpresas. Mas e aí, os hidratos também, durante o jogo, eles têm uma importância, né? Quais são os momentos chaves que você considera ali para dar hidratos para os jogadores, né? Tanto ali naquele pré-jogo ali, né? Próximo do aquecimento, enfim, e o intervalo, né? E durante o jogo? É difícil realmente que o atleta consuma ali, por exemplo, segundo tempo? Se não for no intervalo ali, ao passar do tempo, é difícil que ele consuma? Como é que é? Sim, esse é um desafio. Naturalmente, nós sabemos que há de facto, a ciência corrobora que há benefícios de uma ingestão de pelo menos 30 a 60 gramas por hora de hidratos de carbono na performance, ou em diminuir as perdas de performance, quer seja em termos físicos, como em termos de capacidade de drible, de todas as variáveis relacionadas com o skill. Então, na prática, é, em primeiro lugar, perceber o que é que os jogadores já faziam, porque normalmente em todos os clubes já são oferecidas soluções, quer seja a nível de bebida desportiva, de fruta, obviamente, de fruta desidratada também, barritas de cereais, gel desportivo, gomas, ou vocês no Brasil chamam as balinhas. Tipo jujuba, né? Exato. Marmelada, goiabada. Então, todas essas fontes bastante interessantes de hidratos de carbono. É importante para cada atleta, em função daquilo que é a experiência e a tolerância dele, tentar individualizar. Então, na minha prática, eu sabia exatamente o que é que eu ia ter para dar aos atletas quando eles vinham do aquecimento e quando eles vinham da primeira parte, sempre com o objetivo de neste caso, lhes dar quanto mais hidratos de carbono até aquela dose dos 60 gramas por hora, aparentemente melhor. Eu diria que a maior parte tem dificuldades em atingir o valor
por cima, e quando dizemos 60 gramas por hora, numa hora e meia dá 90 gramas, portanto não é uma dose pequena de hidratos de carbono. Se possível, quando temos a sorte de eles gostarem da bebida desportiva, isso ajuda também na reposição de fluidos, eu acho que é bastante importante, Fernando, porque eu tive a oportunidade de pesar os jogadores antes e depois do jogo e entrando aqui muito rapidamente nesse capítulo das perdas hídricas, Era próximo até. há atletas Pode falar. ótimo, há atletas que perdem mais do que os 2% de peso corporal, que alguma literatura mostra que interfere negativamente na performance, e ao tentar individualizar, permite-nos que, depois de uma série de jogos em que eu já estabeleci a média de perda de peso deste atleta, eu consigo começar a fazer recomendações cada vez mais personalizadas e específicas. Por um lado, respeitando que se este atleta perde em média 4% de peso por jogo, almejar chegar a 1% só de perda implica ele ingerir mesmo muitos líquidos, e isto pode nem sequer ser benéfico para a performance dele. Mas a partir do momento em que eu sei que essa é a média, eu vou tentar estar sempre abaixo dessa média e vou alertá-lo cada vez que acontecer o contrário, cada vez que houver um jogo em que para as mesmas condições ambientais ele perdeu menos. Então essa é uma forma que eu tenho aí de fazer educação nutricional no sentido, em relação à hidratação, e para isso depois temos então essas estratégias. Obviamente a bebida desportiva é aquela que simultaneamente dá resposta aos hidratos de carbono e às necessidades de água, mas a água, por exemplo, quando ele não gosta da bebida desportiva, tens água com gel, água com barrita desportiva, água com a barrita de cereais normal, até há quem usa a famosa bolacha Maria, não sei se tem no Brasil. Sim, sim. E tudo isso são formas de encontrar equilíbrio para as duas coisas. Honestamente, o grande conhecimento a grande prática que eu adquiri para mim é essa questão da individualização e do respeito por aquilo que o jogador consegue fazer e que é aquilo com que ele se sente bem. A partir do momento em que eu respeito sim senhor, mas a ciência também me mostra que se nós quisermos melhorar, temos como condicionar a tua capacidade de absorver e de digerir os hidratos de carbono. Então, se ele quiser mesmo melhorar, quando ele não atinge as doses necessárias durante o jogo, nós podemos, através de aumentar as doses de hidratos de carbono que ele vai ingerir durante treinos, com esses mesmos gestos esportivos, com essa mesma bebida, etc., aumentar a tolerância gastrointestinal dele, para que depois isso consiga traduzir numa melhor tolerância em jogo e que ele consiga efetivamente colocar em prática essa estratégia. Quando isso de todo não é possível, temos o rinsing, não é? O bochechar de hidratos de carbono, pode ser útil. Temos a possibilidade de pensar em alimentos de um índice glicémico mais baixo na refeição prévia, para que a libertação de hidratos de carbono seja mais moderada durante o jogo. Isso aconteceu, por exemplo, com um guarda-redes, e nesse caso concreto eu já ia para o pão integral em vez do pão mais refinado, precisamente para ter uma resposta glicémica mais adequada durante o jogo. Ah, legal. E aí eu ia até seguir nessa questão mesmo da água, que a gente falou da dificuldade de dar os hidratos, mas eu já li alguns trabalhos falando também que a água ali é um fator primordial, né, para o atleta de futebol, que existe uma dificuldade grande dele ingerir água ali durante o jogo, porque não tem um intervalo, né, mas fora isso, aqui no Brasil, no Campeonato Carioca, que é muito quente, tem um momento, eles param nos 20 minutos do primeiro e segundo tempo para hidratação, porque está muito quente nessa época, mas não é o normal, né? Claro. Então, como é que é também essa questão da água? Você já falou da importância e quanto a desidratação pode atrapalhar. Como é que é para dar água? Você já falou, bebida esportiva. Memória. Sim, e tudo começa quando tu estás com a equipa, tudo começa no dia anterior, em que tu começas, assim que começa o estágio, tu já estás a pensar na hidratação. E vem-me à memória as coisas que eu fazia para os jogadores, não só para tentar garantir que no dia, na véspera, eles já iam deitar-se bem hidratados, como no próprio dia de jogo. Então, após cada refeição, eu tinha sempre
30 garrafas entre 330 a 500 mililitros de água preparadas para dar individualmente a cada jogador. E o que eu fazia, normalmente eu estava a acabar de comer, quando eles terminam a refeição, eu levanto-me a correr, agarro no maior número de garrafas que posso e vou atrás de cada jogador. Há aqueles que são disciplinados e vão lá buscar, mas há muitos que não fazem. E então era uma loucura, mas uma loucura que sempre se justificou na minha ótica, porque, ponto 1, claro que os atletas não devem ser necessariamente tratados como bebés e têm que se dar competências para saberem o que devem fazer e ser profissionais, porém, o resultado que vai acontecer no final daquele dia vai interferir na vida deles e na nossa, e se este comportamento específico for condicionado por ti, que possas, se colocares a garrafa à frente dele faz com que ele tome, na minha ótica, se isso puder contribuir com 0,1% para o sucesso da equipa, já valeu a pena. Então, para te dizer que eles iniciarem o jogo bem hidratados ou o treino bem hidratados já é um desafio em primeiro lugar. E é até aí que nós temos, na minha ótica, a maior parte da intervenção. Garantir que eles conseguem hidratar-se o suficiente durante o jogo é mais desafiante, quer porque temos a questão de condições climatéricas, que por vezes, como tu falavas, em determinados ambientes não há como garantir que eles vão desidratar pouco, mas todos vão passar pelo mesmo stress térmico, no fundo. Por norma, então, tentamos não só condicioná-los a que em todas as pausas do jogo eles vão até ao banco da equipa de suplentes, onde o fisioterapeuta normalmente ou alguém lhes passa garrafas de água e, portanto, o atleta tentar ter essa proatividade. Ou mesmo, há momentos críticos, eu passei por algumas finais e depois de passar, houve uma experiência que na minha ótica foi negativa, em que eu vi, através da televisão no balneário, um jogador que entre o final do jogo e o prolongamento, enquanto os outros foram todos buscar água, ele ficou ali no campo a olhar, a pensar, ainda a refletir, em vez de ir buscar água para se reidratar, no momento em que isso teria um grande impacto, ou um impacto provavelmente maior na sua performance. E isso aconteceu provavelmente porque eu não o eduquei da forma mais adequada. Então, ter o atleta bem educado para a importância de todos os momentos, e incluindo, quando estás a falar de uma final, de uma eliminatória, explicar-lhe, ok, se ocorrer esta situação, é este o comportamento que deves ter. Ele podes até ter dito isto 10 vezes, ele não se lembrar, também pode acontecer. Claro que eu tinha dito algumas vezes àquele jogador, mas naquele dia em concreto não lhe falei nisso, e fiquei a pensar nisso. Outra coisa que eu queria dizer é que isto foi um ensinamento, digamos assim, de um investigador que teve no ISENC 2019, ou seja, na conferência que houve em Newcastle de nutrição desportiva, e é uma perspectiva muito interessante, baseada em alguma literatura. Parece que a perspectiva é a seguinte: porquê tu evitares desidratação num treino quando é quase inevitável tu teres desidratação no jogo, significativa? E depois baseia-se nesta verificação mais de campo, mais prática, e em literatura que mostra que o condicionamento à desidratação, condicionamento prévio, pode melhorar a tua resposta fisiológica quando és depois sujeito à desidratação durante o jogo. Ou seja, ele coloca aqui um pouco em causa o facto de nós disponibilizarmos tanta água e tanta educação no sentido do atleta em treinos se hidratar bem, mas depois em jogo, por mais que façamos essa educação, há casos em que não há como evitar. Então, será que não devíamos também preparar os jogadores para a desidratação? É uma questão que fica no ar e que eu também não sei exatamente que resposta dar. Estamos sempre a aprender, Fernando. Olha, se quiseres ir para a suplementação, te falava aqui numa coisa engraçada que é recente também, sobre a suplementação com nitratos. Então, atualmente os protocolos de suplementação, quando pensas nos shots, no sumo concentrado de beterraba, que é o mais usual quando pensas em suplementação de nitratos alimentares para aumento da performance, traduz em dares determinada dose durante pelo menos 5 dias prévios à atividade e no próprio dia também. Porém, recentemente
quer dizer, desde 2015 descobriu-se em ratinhos que nós temos uma reserva de nitratos no músculo. E enquanto que, se esta reserva não existisse, quando tu dás um bolus, uma dose elevada de nitratos alimentares, a concentração no sangue reduz para os níveis basais em 24 horas. Se tu tens uma reserva, que neste caso se verificou que existia no músculo, em 2015 em ratinhos, mas depois em 2017 no músculo esquelético de seres humanos, e em 2018 isso desculpa, no ano passado foi publicada mais uma investigação que mostrou que nas pessoas também temos essa reserva. Isso muda bastante pode mudar o nosso protocolo, ou seja, é uma informação nova. Mostrou que quando tu suplementas com o shot de beterraba, esses níveis aumentam. Mostrou que quando fazes exercício, esses níveis diminuem. Foi publicado no início deste ano outra investigação mostrar que esses níveis diminuem diretamente porque tu utilizas essa reserva durante o exercício. Na prática, talvez não seja necessário dar o shot de beterraba no dia de jogo, que é fantástico, porque a maior parte dos jogadores não gostam. Então, pequenas coisas que nós vamos aprendendo e que podem alterar bastante a nossa logística e os nossos desafios, ou podem nos deixar simplesmente com muitos pontos de interrogação, o que é sempre difícil quando tens depois que dar informação prática e direta aos atletas, como é a tal questão da hidratação e o que é que eu vou fazer agora. Passei a vida a dizer para eles chegarem bem hidratados ao treino, para se hidratarem regularmente a cada 15 minutos, e agora como vai ser? Exatamente. A literatura do futebol fala muito sobre os atletas chegarem, né, já chegarem desidratados, né, enfim, que é comum, mas é bem interessante essa perspectiva, né? Acho que já existe até alguns trabalhos falando de periodização da água também, fazendo o atleta treinar desidratado para ele chegar, porque na mesma coisa, no endurance, numa corrida, provavelmente em alguns momentos ele vai estar, né, desidratado. Então a nutrição é isso, né? A gente vai sempre buscando, sempre querendo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem que aprender mais, que tem mais coisa. Mas... É duro, mas faz parte e é o que nos apaixona também. Essa incerteza também apaixona a malta no futebol, a incerteza no resultado. Por mais que tentes prever, não há como adivinhares um resultado. É muito difícil. Exatamente. E já não eu estou enganado, ou já teve uma história aí do nitrato já entregar aí a sua suplementação? Não sei se foi com o Vitor. Foi, acho que ele comentou isso há um tempo, por causa do xixi. Como é que foi essa história? Encontramos-nos num congresso em Portugal e ele falou-me disso, que após um jogo de Porto-Benfica, alguém lhe comentou que a urina do Luizão tinha sangue. E obviamente ele, como sendo a máquina que é, percebeu logo o que é que se passava ali e perguntou: então tu dás suplementos de beterraba aos atletas? E eu fiquei assim muito sem saber o que dizer. Eu ainda trabalhava diretamente no Benfica e tens que proteger, não é, o conhecimento, entre aspas, os protocolos que utilizas. E acabei de dizer, sim, mas porquê? Como é que está? Porquê que diz isso? E ele lá me explicou que foi através disso. No controle antidoping, de facto, o Luizão, a urina estava com uma cor avermelhada, que é típico, um efeito secundário típico da suplementação com os shots de beterraba. Então é interessante. Outra história interessante que eu te posso contar é no seguimento de os jogadores em geral não gostarem da beterraba. Há também evidência de que tu podes condicionar essa resposta. Na verdade, após a exposição gradual, tu vais diminuindo a sensibilidade das papilas gustativas, ou seja, traduz que vais ter mais apetência pela beterraba em concreto. Há trabalhos a mostrar isto. Então eu peguei nisto e com um atleta que odiava beterraba, lá o convenci a colocar um pouquinho na salada, que ele misturava com atum, com cenoura, com tudo e mais alguma coisa, e tinha um pouquinho de beterraba. Ele reclamou nesse dia, mas lá o fez em nome da ciência e da performance. No final da época, houve um dia que eu me esqueci de pedir a beterraba na ementa e ele veio reclamar comigo porque é que eu não tinha a beterraba. Então,
começou realmente a adaptar-se e foi a prova de que isso acontece. E já não havia refeição em que ele não colocasse, neste caso era beterraba crua, ralada, e ele adorava a partir de certa altura. Então foi também interessante e é para mim fantástico quando nós temos depois literatura a suportar suplementação que tu podes traduzir em alimentos. E no caso dos nitratos, é dos que eu mais gosto, porque não só tens literatura do ponto de vista de performance física, como cognitiva. E isso acontece também com a cafeína. E sabendo que o futebol é determinado também pela capacidade cognitiva dos jogadores, sabendo que inclusive há fadiga mental durante o jogo, isso até nos poderia levar à cafeína, que é um fato bastante interessante, é o de que o aumento da percepção subjetiva do esforço é condicionado pela tal fadiga mental. Parece que se verificou em pelo menos 2 trabalhos um aumento da adenosina, que é um neurotransmissor que te dá a resposta de relaxamento. E o que é interessante é que a cafeína tem precisamente o efeito de contrariar este relaxamento ao inibir a captação da adenosina e, portanto, estimulando o sistema nervoso central, diminuindo esta percepção de fadiga. E tem então não só os fatores, não só a influência na performance física que se conhece, como também na performance cognitiva. Daí que eu gosto, seja dos suplementos mais interessantes que eu vejo. Claro que depois, na altura de recomendar ao jogador, tens mais uma vez que ter em conta a individualidade e a resposta que ele tem, que já se sabe está determinada por fatores genéticos. Então, treinar em jogos de treino ou em jogos amigáveis ou em jogos ou em treinos da equipa, é sempre mais recomendável do que colocar determinadas estratégias depois em prática em jogo, é muito mais arriscado. E na prática vai sempre, apesar da dificuldade, né? Vai sempre no suplemento ou às vezes vai no cafezinho, né? Apesar da dificuldade de quantificar a cafeína, né? Porque Sim, no olha, Portugal, por exemplo, o café que nem aqui é sagrado, né? Então o pessoal gosta também, né? Então, é verdade. Há atletas em que eu realmente não vou mudar isso. O que eu faço é atribuo uma média para o teor de cafeína do café. Na minha cabeça estão 50 miligramas, eu sei que isto pode variar entre bem menos e bem mais. Eu atribuo esta média e vou trabalhar depois com a suplementação. Eu utilizaria em cápsulas. A maior parte tem 200 miligramas, eu gosto mais das de 100 porque pode ser que este atleta já tenha uma resposta com esses 150 miligramas totais, que já dá 2 miligramas por quilo de peso e que sabemos que pode já conferir benefícios na performance. Mas tens também outro tipo de bebidas, algumas bebidas energéticas que alguns clubes de futebol utilizam. Posso citá-lo porque está na literatura, há trabalhos que mostram que o Red Bull tem impacto positivo na performance com os seus 80 miligramas de cafeína e é, na verdade, uma bebida que pode trazer também hidratos de carbono de absorção rápida, além da cafeína, além dos líquidos que tem, portanto pode até ser benéfico e ser algo que também contabilizas. Depois tens também os gestos esportivos e pode acontecer que utilizes ou de propósito, ou porque o jogador, já sabes que o jogador gosta do sabor que tem cafeína, então vais contabilizar isso também no total, para genericamente tentarmos atingir no mínimo 1 miligrama por quilo de peso, mas a maior parte dos trabalhos fala que tem 3 miligramas a 6 miligramas no futebol para melhorias de performance física ou e, cognitiva. e além para a gente já começar também a chegar para eu poder te liberar também, né? Senão vai embora. Só falar um pouquinho da relação da creatina, então, que é outro suplemento também que a gente sabe que é utilizada. Para a maioria dos jogadores, a gente sabe que tem algumas pessoas que não são responsivas. Como é que você avalia a utilização da creatina, até pela questão às vezes, do aumento do peso agudo, enfim, como é que funciona? Sim, olha, precisamente por esta questão limitativa que tu falavas agora no final das possíveis variações no peso e pelo facto dos jogadores ainda hoje serem também um pouco sensíveis a isso, não gostam de ver aumentos bruscos no peso, na minha prática sempre foi fora um caso excepcional de um atleta lesionado em que tu realmente podes fazer um protocolo de loading
de carga maior, geralmente estamos sempre a falar de carga de doses baixas de creatina, 3 a 5 gramas diários, que pela literatura que eu consulto e na prática eu falo-ia durante toda a época, parando em pelo menos 4 semanas de férias que o atleta tenha. Há sempre alguma periodização, porque nem sempre tu consegues fazer suplementação de creatina no dia de jogo, ou obviamente quando o jogador está de folga. Portanto, esta dose não é sempre certa. Se houverem umas férias de Natal, possivelmente também não vai acontecer, e isso até pode trazer benefícios. Como sabemos, obviamente, a suplementação com creatina vai diminuir a capacidade de síntese endógena, e são necessárias aparentemente cerca de 4 semanas para recuperares na sua totalidade essa capacidade. Agora, quando se pensa em fazer os ciclos de creatina, porque é que eu vou, durante uma fase competitiva, correr o risco de, ao fazer um ciclo, há uma fase em que paras, então deixar que esses níveis diminuam, e se realmente eu acreditava que os níveis aumentados de creatina no músculo tinham um benefício, se eu os deixo diminuir, vou deixar de ter esse benefício. Então, isso para mim não faz muito sentido, e dada a segurança que conhecemos de que até cerca de 30 gramas de creatina por dia durante 5 anos parecem não ter qualquer impacto negativo na saúde renal, apesar de eu ser sempre adepto da moderação e não iria prescrever essas doses, mas sinto-me confortável para recomendar a suplementação durante toda a época. Quando tu olhas para... Pode falar, pode falar. Eu ia dizer, quando tu olhas para os trabalhos em concreto no futebol, não é tão animador é o facto de que a maior parte deles foram feitos num contexto mais curto, de 1 a 2 semanas, e utilizou-se um protocolo de loading com doses mais elevadas, 20 a 25 gramas diários, e foi nesses trabalhos que se verificaram mais benefícios, ainda que em geral são testes que te permitem especular sobre benefícios na performance do futebol, como por exemplo o teste yo-yo ou sprint. Eu não tenho conhecimento de um trabalho que tenha visto diretamente impacto nas variáveis que tu contabilizas de alta intensidade no jogo com suplementação com creatina. Há um trabalho interessante em júniores com uma dose baixinha que teve impacto benéfico também em variáveis de performance física. É interessante, é animador, e de todas as maneiras tu podes sempre pensar na creatina também do ponto de vista de otimizar as adaptações ao treino de força que estes atletas realizam, e então tens um potencial 2 em 1. Então, a minha prática tem a ser doses baixas. A literatura ainda não me convence assim tanto a alterar esta metodologia. Legal. Eu ia falar até da creatina, que hoje você já tem até trabalhos em doentes renais e tal. A creatina saiu muito do âmbito do esporte, cada vez mais se estuda sim. Na parte da saúde, muito trabalho legal. Do ponto de vista cognitivo e de qualidade do sono, parece até poder haver algum benefício. Isso, sem dúvida, é interessante. Podermos encontrar aí outros benefícios da creatina. Com certeza. E para a gente já chegar ao fim, eu lembrei de um que eu queria ter perguntado, esqueci, que era a beta-alanina. Também. Qual é a relação da beta-alanina? É mais ali no treino, até para melhorar a questão do volume de treino do atleta, enfim, ou também é muito na prática mesmo para o jogo, né, fazendo ciclos? Como é que funciona? E tem atleta que, não tem uma história também de um atleta que, não precisa nem dizer o nome, mas se eu não me recordo, é um atleta que gostava da parestesia da beta-alanina, gostava de tomar para ir para o jogo. Como é que funciona? Fernando, não sei se foi com... Eu acho que já ouvi essa história, mas não foi comigo por acaso. Não? Então, todas as maneiras... mas esse é de facto um dos sintomas, é o efeito secundário mais prevalente, não é? Da suplementação com beta-alanina, e que faz com que alguns atletas, por causa desse desconforto, não gostem muito. De todas as maneiras, eu acho que o racional, a argumentação é muito na ótica do que falavas de potenciar a qualidade de treinos de alto volume. No futebol há um trabalho que mostra que a suplementação, eu julgo que é 3 a 4 gramas durante 12 semanas, teve impacto positivo, mais uma vez num teste indireto, num teste yo-yo. É um alento. Eu fico muito curioso realmente sobre o que é que podemos fazer, voltando às características
características fisiológicas do futebol e sabendo que há períodos de aparente fadiga ao longo do jogo que se sucedem depois das ações de alta intensidade. Então nós podemos especular, não temos como saber por certo, que há momentos em que se calhar produzes a maior acidemia intramuscular e que eventualmente nesses momentos estes suplementos poderiam ser efetivamente benéficos. Eu não sei se algum dia vamos conseguir chegar lá de forma direta, eventualmente um dia um determinado metabolito consegues identificar. Isto para dizer que na prática eu só olho para a betalanina depois, obviamente, qualquer suplemento depois das bases, mas depois de pensar em cafeína, depois de pensar em creatina e nos nitratos. Na minha prática, o atleta não é muito receptivo a fazer muita suplementação. Sim. Então, ou por exemplo, quando tens os atletas que estão a recuperar de lesão, têm volumes de treino por vezes superiores aos restantes e principalmente no ginásio. Então aí são situações específicas. Esses atletas, o atleta jovem que estás a querer potenciar para ganhos de massa muscular também tem um trabalho maior de ginásio antes de ir para o treino. Nesses casos concretos, sem dúvida, eu na prática recomendaria. Nos restantes, só com aquele atleta que realmente está muito motivado, quer fazer tudo o que possa ter um possível impacto, e aí dou esse terceiro passo da beta-alanina. Legal. Meu amigo, a gente está chegando aqui 1h40 de live, né? Geralmente a gente faz 1 hora. A do Pedro, que foi a live do sexto, do Pedro Carvalho, a gente ficou 2 horas, né? Mas estava tomando uma cervejinha também, então o papo foi bonito. Rendeu. Mas foi 1h40 porque eu queria aproveitar ao máximo também aí essa conversa. É muito legal que, por mais que a gente falasse, olha, vamos falar dos guidelines, é muito diferente, né? Você conversa com alguém que vive na prática, e aí você vem falando, comenta algumas estratégias, comenta alguns casos que acontecem, né? E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento do meio, né? O que acontece realmente ali. Eu acho que isso é o mais legal, né? Então foi muito bom nesse sentido. Então eu queria primeiro agradecer a sua presença, como eu falei no início, queria já até ter falado antes, você foi um dos primeiros profissionais que eu pensei, principalmente pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, mas também pela sua pessoa, eu já te falei isso várias vezes, é uma pessoa de coração e todo mundo que está aí que conhece, obrigado, vai concordar, eu acho que você é uma pessoa diferenciada, um coração enorme, pode ser que para você não tenha tanto impacto, mas uma oportunidade que você me deu em Portugal, para mim, aquilo foi muito legal naquele momento da minha vida, então eu sempre lembro disso. Então, assim, outra vez, naturalmente. Então, eu agradeço muito, faz parte, né? Faz parte da minha história, do que eu passei lá. Então, agradeço muito a sua amizade, agradeço muito a sua presença aqui hoje. E aí eu sempre peço para participante deixar uma mensagem final. Não precisa ser sobre futebol, pode ser sobre a nutrição em geral e até sobre esse momento. Deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando. Fernando, já antecipando a pergunta, eu refleti um pouco sobre isso. Para mim, enquanto nutricionista, hoje em dia, obviamente, além de a importância de estar constantemente à procura de me atualizar com conhecimento, está o saber comunicar. Então, o investimento na nossa capacidade para conhecer o melhor possível a pessoa que temos à frente e saber criar e gerar empatia com essa pessoa para que consigamos então depois melhor comunicar e influenciar a adoção dos comportamentos que acreditamos ser o melhor para essa pessoa. Esse é realmente, na minha ótica, o maior desafio do momento. E depois essa comunicação, seja ela verbal, seja ela através destas tecnologias que temos hoje em dia, ou seja, há muitas ferramentas, é realmente saber saber adaptar o melhor possível as ferramentas que temos à pessoa que temos à nossa frente e esse investimento na nossa capacidade de comunicação, de compreender do ponto de vista da psicologia também um pouco a forma como estas pessoas estão ou não receptivas à informação e como é que elas vão recebê-la melhor. Acho que é o grande desafio, é o repto que eu deixo a todos os colegas. Acredito que temos todos muito a ganhar
ao entrar um pouco mais sobre nessa área da comunicação e do entender da psicologia comportamental para melhor, no fundo, para termos impacto sobre mais pessoas e tornarmos este mundo um mundo melhor, para fazer o clichê. Com certeza. E a gente até teve algumas lives sobre nutrição comportamental, teve a Eliana também, colega portuguesa aqui, que foi muito legal. Então, acho que é um caminho que é isso. A gente, e até o Rinaldo, que também é fã seu, que é um cara também que eu gosto muito, passou aqui, mandou um abraço, fez umas perguntas. Grande abraço, Rinaldo. Ele sempre fala uma coisa que eu acho super interessante, que é quem só nutrição sabe, nem nutrição sabe. Eu acho que entra um pouco Sem dúvida, nesse sem dúvida. quesito. Mas, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. E até a próxima. Obrigado Tudo de bom aí para pela você. oportunidade. Tá? Muito obrigado.